Saudações, a aula 12 encerra o nosso assunto porcentagem, exercícios muito legais, vamos lá comigo. E já trago para você duas questões do Enem sobre porcentagem. Então vamos comigo, o exercício número 15 do Enem, um exercício que você precisa anotar com muito cuidado. Não é um exercício para fazer em 3 minutos, o Enem é uma média, 3 minutos e 10 segundos. Isso aí você gasta mais um pouquinho de tempo. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão. A energia solar vai abastecer parte da demanda da energia do campus de universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área de estacionamentos e na cobertura do hospital pediátrico será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da Companhia Elétrica Distribuidora de Energia. O projeto inclui 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados no estacionamento, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Sobre o hospital pediátrico, serão colocados aproximadamente 300 metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica, produzindo aquecimento de água utilizado nas caldeiras do hospital. Então dá uma parada aí no vídeo e observe que do total dos 400 metros quadrados, 200 metros quadrados serão para gerar energia elétrica, sem o estacionamento e sem o hospital, e 200 metros quadrados que estão só no hospital para gerar energia térmica. Você percebeu esse detalhe? Beleza. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gera economia de 1 kWh por dia, e cada metro quadrado produzindo energia térmica permite economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Parou. Então já sabe que dos 200 metros quadrados de energia solar, eu tenho economia de 1 kWh por dia em cada um desses 200 metros quadrados. E a energia térmica, eu tenho uma economia de 0,7 kW para cada um dos 200 metros quadrados. Essa é a primeira parte da questão. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares, que geram energia elétrica. Nessa fase também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. Então nós vamos aumentar a produção de energia elétrica em 75% e também vamos aumentar a produção de energia térmica, eu não sei em quantos por cento, para a segunda fase. Vamos ver o que é que a questão está querendo. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ter o valor mais próximo de. Como eu disse, é uma questão que você precisa anotar tudo. Tenta fazer para mim aí e só após isso é que você passa o vídeo, tá bom? Então vamos à solução. Vamos analisar as áreas do painéis solares que para cada 1 metro quadrado gera economia diária de 1 kWh para a produção de energia elétrica e 0,7 kW para a produção de energia térmica. Vamos voltar lá para a primeira fase. A energia elétrica tem 100 metros quadrados no estacionamento e 100 metros quadrados no hospital. Você anotou isso, né? Que me dá 200 metros quadrados. A energia térmica tem só sobre o hospital pediátrico 200 metros quadrados. Então eu consigo calcular a economia diária porque para cada metro quadrado de energia elétrica eu tenho uma economia de 1 kWh e para cada metro quadrado de energia térmica eu tenho 0,7. Então vamos calcular essa economia. 200 vezes 1, que é 200 metros quadrados de energia elétrica, vezes a sua economia, que é de 1 kWh por metro quadrado, e 200 vezes 0,7 é a energia térmica. Quando eu faço isso, eu tenho uma energia economizada de 340 kWh. Resolvi a situação inicial. Vamos então agora para a segunda fase. O que é que acontece na segunda fase? O enunciado me diz que a produção de energia elétrica vai aumentar em 75% pela área dos painéis. Então, se eu tenho 200 metros quadrados e aumentei em 75%, você já viu na nossa aula anterior que quando eu aumento 75%, eu escrevo 100 mais 75, por isso que dá 175%. 175%, gente, é 175 sobre 100, dá 175. Então, a nova área relativa aos painéis de energia elétrica é 350 metros quadrados. E eu não sei qual vai ser a área da energia térmica. Então, vamos agora calcular a nova economia diária. O enunciado disse que eu quero dobrar essa economia diária. Está no enunciado isso aí.
Então, a nova economia vai ser 2 vezes o que eu tinha economizado na primeira fase, ou seja, 2 vezes 340, me dando então uma energia economizada de 680 kWh. Com essa energia economizada, tendo a área da energia elétrica que economiza 1 kWh por metro quadrado ao longo dos seus 350, eu vou conseguir calcular a área da energia térmica, que economizando 0,70 kWh por metro quadrado, me permite dar 680. Ou seja, 680 será igual os 350 metros quadrados da energia elétrica economizando 1 kWh por metro quadrado, mais uma área que eu não sei dos painéis de energia térmica, que irá me proporcionar economia de 0,7. O que eu preciso descobrir é a nova área da energia térmica, dos painéis de energia térmica. Então, 350 mais 0,7x é igual a 680. Né? Eu fiz simula igual ao jumento, jumento é igual a mula. Passando 350 para o outro lado, dá 330 aqui. Dividindo 472 metros quadrados. Gente, a questão pediu a área total. A área total é exatamente essa aqui, 472 metros quadrados. Portanto, letra C. Percebeu como você não deve escolher questão no Enem? Com a nossa preparação das 100 videoaulas, eu garanto a você que você vai ter um resultado muito bom no Enem, desde que você, evidentemente, revisa as aulas, faça os exercícios, participe no grupo do WhatsApp. A oportunidade está aí. Resta saber se você vai pegar essa oportunidade, tá bom? Vamos ao nosso exercício 16 também do Enem. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é d menos 1 milímetro, conforme a figura que eu vou mostrar na sequência a você. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. Está aí o nosso desenho, 1 milímetro que ele falou, e a distância total do quadrado fictício aqui é D. Tá certo? Muito bem, Carlos. Vamos dar sequência. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha que são colocadas paralelamente às bordas de vidro. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. A medida de D em milímetros, para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é. Você percebeu que a taxa de cobertura é aquilo que não vai passar, né? Muito bem, cara. Entendi. Não vai passar a luz, evidentemente. Vamos então discutir isso na nossa solução. De acordo com o enunciado, a área coberta pela fita, que é a região preta, aquilo que não vai passar, deve corresponder a 75% de todo o vidro. E, consequentemente, a área que vai permitir a passagem da luz, a região branca, vai ser só de 25%. Entendi não, professor? Tudo é 100%. Se 75% não passa, é porque 25%, que é o que falta para 100%, é o que vai passar. Saquei, professor. Assim, para cada quadrado de lado D mostrado na figura, teremos uma faixa de largura 1 milímetro. Então, observe com muita atenção agora. Eu destaquei, gente, para você esse quadrado vermelho. Atenção, dá uma pausa no vídeo. Veja se você está conseguindo ampliar a imagem, se você tiver no smartphone, no seu celular. E vamos discutir isso. Gente, o nosso quadrado tem lado D, né? Esse quadrado aqui fictício, o vermelho, ó, lado D. Então, observe que dentro desse quadrado fictício, que se repete vários quadrados idênticos ao longo da malha, tendo lado D, eu quero que você observe que eu vou tirar 1 milímetro da faixa preta, daquilo que não vai passar de luz. Então, o que vai me restar é o quadrado branco, porque se isso aqui é D e eu tirei 1 milímetro do preto, me resta D menos 1 aqui e, consequentemente, D menos 1 aqui. Em outras palavras, a área que permite passar a luz é um quadrado de lado D menos 1. E a área total do quadrado é D vezes D, é um quadrado de lado D. Então, agora, você concorda com o que eu escrevi? A área branca, que representa um quadrado de lado D menos 1, é D menos 1 ao quadrado, que é D menos 1 vezes D menos 1. Vai representar, gente, 25% da área total do quadrado
de lado D, cuja área é D ao quadrado. Se você entendeu essa estrutura, agora a gente consegue resolver a questão. Ó. Por quê? Se D-1, o que deixa passar de luz é 25%, D-1 ao quadrado, que é uma área. D ao quadrado é 100%. Então, cruzando aqui, ó, 100 vezes D-1 ao quadrado é igual a 25D ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora, Carla? Atenção, bem mais simples. Passo o 25 dividindo e o D-1 ao quadrado dividindo. Galera, toda vida que você tem potências, procure deixá-las do mesmo lado. Tá bom? Então, resolvendo isso aqui, gente, ó, 100 sobre 25 é 4. Isso aqui é uma propriedade que a gente vai ver na aula de potenciação. Mas eu resolvi adiantar para você. Anote aí. Quando eu tenho uma divisão de mesmo expoente, eu agrupo numa fração só ao mesmo expoente. Então, ficou D sobre D menos 1 ao quadrado igual a 4. E agora, gente, quando eu tenho um quadrado em matemática, como é que passa para o outro lado? Raiz. Então, raiz de 4. D sobre D menos 1 é 2. Apenas um detalhe aqui, tá? Aqui o correto seria mais ou menos. Só que, lógico que D é um número positivo, D é uma medida. Então, não vou levar em conta o resultado negativo, vai ficar só raiz de 4. Dá 2. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? O D menos 1 vai multiplicar o 2. D é igual a 2 que multiplica D menos 1. Então, desenvolvendo aqui a distributiva, né? D igual a 2 vezes D menos 2. Resolvendo ainda, mula é igual ao jumento, jumento é igual a mula, 2D menos D igual a 2, então quer dizer que a distância D é 2 milímetros. Então, letra A. É óbvio que alguns alunos podem me perguntar assim, professor, não entendi. Por que você não levou em conta que a malha tem 5 metros por 9 metros? Galera, a porcentagem em uma parte é a mesma incidência no todo. Deixa eu explicar melhor. Quando eu faço 1% de 1, seria a mesma coisa de fazer 1% de 10. Porque se 1% de 1, eu vou multiplicar por 10. Então dá a mesma coisa. Então, em outras palavras, ao fazer uma porcentagem, você pode não levar em conta o 5 por 9, o tamanho, porque ele está querendo saber a porcentagem relativa à área total. A porcentagem permanece a mesma, no pequeno ou no grande, em termos de resultado, ok? Por isso que eu não levei em conta 5 metros e 9 metros. Se você ficar em dúvida, você poderia fazer com o todo, substituindo, aplicando números e você chegaria ao mesmo resultado. Então, cuidado com essa questão, esse detalhe do 5 por 9, que muitos alunos ficaram meio pensativos sobre ele. Perfeito? Então, letra A, questão do Enem, maravilhosa. Vamos agora à questão 17. Vamos sair um pouquinho agora do foco do Enem e trabalhar com aquelas questões em que vão trabalhar porcentagem da porcentagem. Então, exercício 17. Considere os seguintes dados obtidos na pesquisa que envolveu um grupo de 500 alunos. Do total de alunos pesquisados, 40% substitui o almoço por lanche. E desses, 72% estão no peso normal. Assim sendo, pode-se concluir que o número de alunos que substitui o almoço por lanche e que não estão no peso normal é... Dá uma pausa e tenta fazer. Questões envolvendo porcentagem da porcentagem. Então vamos à solução. O número de alunos que substitui o almoço por lanche e que não estão no peso normal será... Galera, inicialmente, quantos alunos eu tenho? 500. Desses 500 alunos, quantos substitui o almoço por lanche? 40%. Beleza. E quantos não estão no peso normal? Cuidado. 72% estão no peso normal. Então, os que não estão é o que falta para 100%, 28%. Porcentagem da porcentagem. Fazendo a conta, várias maneiras de fazer. 40% é 40 sobre 100, 28% é 28 sobre 100. Cortei 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Feito isso, ficou, ao multiplicar tudo em cima, 5.600 por 100, então 56 alunos. Tá vendo como é fácil fazer a porcentagem da porcentagem multiplicando? Letra D de dado. Perfeito? Tá anotando tudo? Se você estiver ao vivo aí na nossa aula, dá um ok aí no chat, tá bom? Exercício 18 do Enem, outra do Enem, já é a terceira das 4 primeiras. O fisiologista francês Jean Pesset, vixe, cara, é chique, estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional a
quarta potência da medida do raio desse vaso. Suponha que o médico, efetuando angioplastia, aumentou em 10% o raio de um vaso sanguíneo de seu paciente. O aumento percentual esperado de fluxo por esse vaso está entre... professor, é muito fácil, 10% vezes 4. Cuidado. As lógicas nunca funcionam muito bem em porcentagem, viu? Esse negócio de ficar só multiplicando, dividindo, cuidado. Então vamos comentar como você vai fazer a questão. Inicialmente foi dito que há uma relação entre o fluxo de sangue e o raio da artéria. Como é essa relação? O fluxo de sangue é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Na nossa aula de razão e proporção, diretamente proporcional, a gente bota uma constante aqui, né? Quando é diretamente proporcional. Fica tudo no numerador. Bom, ele disse que há um aumento de 10% no raio. Se aumentou 10%, gente, cuidado. O mundo da porcentagem começa com 100%, como já vimos. Se aumentou 10%, é 100% mais 10%, 110%. Carlos, 110% é o quê? 110 dividido por 100, 1,1. Então, o raio vai aumentar de R para 1,1 R, que é o aumento de 10%. Gostei, Carlos, disso aí, viu? Então, o novo fluxo será K vezes aumento de 10%, 110% de R é 1,1 R, a quarta potência. Observe que ao colocar dentro do parênteses, todo mundo vai ficar elevado à quarta. Então, ficou K vezes 1,1 à quarta. 1,1 à quarta eu já fiz para você. Dá 1,4641. Faz aí, viu? E R à quarta continua R à quarta. Agora, olha que legal. K vezes R à quarta é o fluxo. E o novo fluxo é 1,4641 disso aqui. Só que isso aqui é o fluxo. Então, vamos substituir 1 em 2. Vou fazer na próxima tela. Substituindo 1 em 2, ó, fica 1,4641F. Atenção agora, entrando no mundo da porcentagem. Já sabemos que tem 4 casas após a vírgula. Fica dividido por 10.000. Então, fica 14.641 por 10.000. Posso agora dividir por 100 em cima e dividir por 100 embaixo. Para ficar 100, né? 146,41 por 100. Gente, o que é uma divisão por 100? Porcentagem. Isso me dá 146,41% do fluxo anterior. Então, como antes era 100% e agora é 146,41%, o fluxo aumentou de 46,41%. Carlos, eu queria fazer um comentário. Eu acho que às vezes você complica. Por que você não multiplicou logo por 100 aqui? Realmente seria mais fácil, só que isso pode ser perigoso. Você tem que entender por que eu multiplico por 100. Por isso que eu fiz para lhe mostrar. Mas se a partir de agora você já entendeu essa ideia que eu fiz aqui, você já pode multiplicar por 100 e transformar em porcentagem, beleza? Então aumentou em 46,41%, portanto, letra E. Imagina a quantidade de gente que marcou D, viu? Mas é de espetacular. Vamos ao nosso exercício 19, uma questão de interpretação muito legal do mercado de ações. Você que investe em ações vai gostar dessa questão também do Enem. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações, faltou o E, em, né? No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Prestou atenção nesse detalhe? Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante, ou seja, o total de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Então, vamos bem devagarinho com a questão? Vamos lá, vamos para a solução. Seja X o valor que ela aplicou. Pelo enunciado, no primeiro mês ela perdeu 30% desse valor. Se perdeu 30%, vai ficar 30% de X, né? De jeito nenhum, gente. Você já viu nossas aulas anteriores? Professor, não pode esquecer que tudo começa com 100%. Isso, meu Jaspion, não pode. Se inicialmente era 100%, perdeu 30%, então ele vai ficar com 70% de X. 70 sobre 100 de X, isso me dá 0,7x. Observe que isso é o que ele tem ao final do primeiro mês. Continuando a evolução da questão, no segundo mês ele diz que ele recuperou 20% do que perdeu. Então, 20% dos 30% que ele perdeu. Gente, 20% dos 30%, porcentagem da porcentagem. Então, ele vai recuperar 20% de 30% de X. 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100 vezes x.
Fazendo a continha, isso dá 600 sobre 10.000, então 0,06x. Então isso aqui é o que ele recuperou. Perfeito? Evidentemente, o novo valor correspondente ao aumento de 6%, né? Porque 0,06 é 6 sobre 100, 6%. Será o quê? O que eu tinha no primeiro mês, mais o que eu recuperei, 0,06x. Então, eu vou ter 0,7x, que é o que eu fiquei no final do primeiro mês, mais o que eu recuperei, que é 0,06x. Então, isso me dá 0,76x. Mas me diga, se você ficou com 0,76x, isso corresponde a 3.800. 0,76x é 3.800. Você percebeu que 3.800 é o que você ficou no final? E o que você ficou no final não foi 0,76 de x? Que é 76%, né? Evidentemente. Calculando o x, ó, mula é igual a jumento, jumento é igual a mula, isso me dá R$5.000, que é o que eu tinha no começo. Refaça a questão, considerando que é 5.000 e vá seguindo as etapas da porcentagem e você vai ver que você chegará em 3.800. Então, letra C na questão 19. Vamos então à nossa questão número 20, mexendo um pouquinho com a área, né? Essa questão número 20, ela vai trabalhar um pouco de geometria, mas eu vou adiantar, já que a área do quadrado você sabe calcular, né? A gente já viu naquela questão lá do Enem, a 16. Um quadrado tem área de 100 centímetros quadrados. Se aumentarmos os comprimentos do lado desse quadrado em 20%, qual a nova área? Ah, professor, de cara, letra C. Cuidado, nem sempre é assim em porcentagem. Vamos devagar. Inicialmente, se o quadrado inicial tem lado L e cada lado aumenta em 20%, o novo lado será 120% de L, porque aumentou 20%. Então, 120 sobre 100 de L ele vai ficar 1,2L. Essa é a área do novo quadrado. Aliás, o lado do novo quadrado. Então, na situação inicial, o lado ao quadrado é 100. E na situação final, atenção, se o novo lado aumentou em 20%, então ele vai aumentar, vai ficar com 1,2L ao quadrado. 1,2 ao quadrado é 1,44, L ao quadrado. Então, gente, se a área inicial L ao quadrado é 100 e a área final é 1,44 L ao quadrado, eu vou substituir, como eu já fiz na questão anterior, 1 em 2. Fazendo isso, eu vou observar que a nova área será 1,44 vezes 100, ou seja, 144 centímetros quadrados. Apenas uma observação que poderia ajudar é que se a área final ficou 1,44 de L ao quadrado, isso é 144 sobre 100. Ou seja, a área teria aumentado em 44%. Então, se um lado aumenta em 20%, é 1,2. A área, como é ao quadrado, é 1,44. Aumentaria em 44%. Portanto, a alternativa correta, letra A. Se ligue nesses detalhes do ao quadrado aí, tá bom? Exercício 21 vem lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria. A prefeitura responsável pela iluminação pública de uma cidade trocou 40% das luminárias por outras mais eficientes. Decorrido o ano da troca, verificou que 2% das novas luminárias, que é 40% do total, e 6% das luminárias antigas, que seria 60%, apresentaram defeito. Professor, por que 60%? Galera, se eu troquei 40%, o que ficou é o que falta para 100%, 60%. Ele quer saber, então, qual é a porcentagem das luminárias da cidade que apresentaram defeito. Então, observando essas 4 primeiras linhas, vamos à solução. De acordo com o enunciado, se X é o total das luminárias, as luminárias novas representam 40% desse X. Desses 40%, segundo o enunciado, 2% apresentaram defeito. E das luminárias antigas, o que não foi trocado, 60%, segundo o enunciado, 6% apresentou defeito. Então, se eu quiser saber a porcentagem total de luminárias com defeito, eu vou fazer porcentagem da porcentagem. 40% de 2% de X, que é o total de luminárias, mais 60% de 6% de X. Ou seja, isso aqui é os defeitos das novas, isso aqui é o defeito das velhas. Isso aqui a gente já viu na nossa aula introdutória, que eu posso escrever como 40 sobre 100, 2 sobre 100. 60% posso escrever 60 sobre 100 e 6% 6 sobre 100.
Ao invés de trabalhar com vírgula, prefira a fração, porque às vezes facilita a sua vida. Ó, 40 vezes 2 é 80, dividido por 10 mil, né? 100 vezes 100. 60 vezes 6 é 360, dividido por 10 mil. Para entrar no mundo da porcentagem, gente, eu divido por 100 em cima e embaixo. 0,8 sobre 100. 3,6 sobre 100. 0,8 com 3,6, já que o denominador é o mesmo, dá 4,4 sobre 100 de x. Ou seja, o total de luminárias com defeito é 4,4% do total de luminárias. Está aí uma questão bem interessante, letra B. Ok? Então vamos dar sequência, que aqui não para não. Aqui a gente vai colocar você no Enem. Questão número 22, Enem. Observe no gráfico alguns dados a respeito da produção e do destino de lixo no Brasil no ano 2010. De todas as questões dessa aula, essa é que tem mais probabilidade de cair. Traz informações através de textos, de tabelas e de gráficos. Então anote com muito cuidado essa questão aí, tá certo? Então trata-se de um gráfico em que tem dados a respeito da produção e do destino do lixo no Brasil no ano de 2010. Então vamos observar o nosso gráfico. Com muita calma, sem estresse. Quanto o Brasil produz de sujeira? Composição do lixo brasileiro. Aqui do lado está dizendo que 61 milhões de toneladas de lixo são produzidas no Brasil em 2010. Então, dessa quantidade de lixo produzida, a gente vê que 54% vem da matéria orgânica, 30% dos recicláveis e 16% de outros rejeitos. Se você somar tudo, né, gente, como o gráfico está completo, tem que dar 100%. É o gráfico de pizza. Agora, preste atenção. Para onde vão os detritos? 58% vão para o aterro sanitário. 24% vão para o aterro sem controle e 18% vão para o lixão. Se você somar tudo, continua dando 100%. Então, existem dois gráficos. O primeiro traz a composição de todo o lixo e o segundo traz desse lixo para onde é que ele vai. Muito bem, cara. Então, vamos devagarinho. A partir desses dados, supondo que todo o lixo brasileiro, com exceção dos recicláveis, é destinada aos aterros ou aos lixões, aproximadamente quantos milhões de toneladas de lixo vão para os lixões? Então, devagarinho. Carlos, observando o gráfico do total de 61 milhões de toneladas, volte lá para o primeiro gráfico. Dá uma volta no vídeo aí. 70%, 54% de matéria orgânica e 16% dos outros rejeitos não são recicláveis. Porque os recicláveis, vamos voltar para mostrar, né? Porque os recicláveis, eles são 30%. Então, eu vou considerar só os 70% aqui desses dois aqui é que vão para os aterros, né? Segundo o enunciado. Entendi, cara. Estou entendendo que você voltou para prestar atenção. E deste total, apenas 18% vão para os lixões. Cadê os lixões? Vamos voltar lá para o lixão. 18% vão para o lixão. Seguindo o enunciado, gente, tirando os recicláveis, do que sobrou, 18% do que sobrou vão para os lixões. Entendi, cara? Beleza, tá bem explicadozinho aí. Porcentagem da porcentagem. Qual é a quantidade total de lixo que eu tinha? 61. Desse total, 70%, tirando os recicláveis, né, vão para os lixões. E do total, 18% vão para os lixões. Tá certo? Ou seja, 70% é aquilo que não é reciclável. E desse total, 18% vão para os lixões. Fazendo a continha, 61 vezes 70 sobre 100 vezes 18 sobre 100. Vou cortar um zero aqui com um zero aqui. Em cima, ao multiplicar tudo, 7.686 e embaixo 1.000. Dividindo aproximadamente 7,6 milhões de toneladas. Então é uma questão de altíssima probabilidade de cair. Primeiramente eu analiso a porcentagem que não faz parte dos recicláveis e depois, do total que ficar, eu só pego 18% para ir para os lixões. Então se ligue, questão importantíssima para o seu Enem, letra B de bola. Revise aí, tá bom? Vamos à nossa questão 23, obra-prima do INSPER. Eu gosto demais dessa questão do INSPER. No Brasil, o segundo turno das eleições presidenciais é disputado por apenas 2 candidatos. O ganhador é aquele que conquistar mais da metade dos votos válidos, isto é, mais de 50% do total de votos, excluindo-se votos brancos e nulos. De acordo com esse critério, um candidato ganhará o segundo turno de uma eleição presidencial obtendo somente
30% do total de votos, se e somente se os votos brancos e nulos dados nessa etapa da eleição representarem. Então você entendeu, gente? Eu só consigo ganhar se eu tiver mais de 50% do total de votos válidos. E de acordo com esse critério, um candidato ganhará o segundo turno de uma eleição presidencial, obtendo somente 30% do total de votos inicial, se os votos brancos e nulos nessa etapa representarem quanto? Muito bem. As alternativas estão aí, então vamos discutir essa questão vagarosamente. Vamos chamar de T o total de votos, V o total de votos válidos e X o total de votos brancos e nulos. Evidentemente, gente, os votos válidos é o quê? São todos os votos que foram dados, excluindo-se brancos e nulos. Então, o total de votos válidos é o total de votos de toda a população, excluindo-se brancos e nulos. Beleza, isso é os votos válidos. Então, vamos agora para o enunciado, que tem 2 parágrafos. No enunciado, ele disse que o candidato ganha se 30%. Aliás, ele quer saber o seguinte: qual é a porcentagem de votos brancos e nulos para que ele ganhe com 30% do total de votos recebidos. Então, eu vou fazer o quê? 30% do total de votos recebidos tem que ser maior que a condição para ele ganhar a eleição, que seja 50% dos votos válidos. Ou seja, se ele conseguir um total de votos de 30% do total, ele vai ganhar a eleição porque ele teria que ter 50% dos votos válidos para isso. Só que votos válidos, você sabe que é o total de votos menos X, tirando os brancos e nulos. Então, eu vou tirar a porcentagem daqui com porcentagem daqui, porque está multiplicando, e vou dizer que 30T é maior que 50, que multiplica votos válidos, total de votos, menos os brancos e nulos. Então, 30T maior que, distributiva, né, gente? 50T e 50 vezes X. Fazendo a continha, passo o menos 50x para lá, 30t para cá. 50x maior que 20t. Então, x maior que 20t sobre 50, eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para deixar 100. Olha que legal, 40t sobre 100. Então, gente, se os votos brancos e nulos forem maiores que 40% do total de votos, ele consegue ganhar a eleição tendo apenas 30% do total de votos, porque isso lhe permite que tenha mais que 50% dos votos válidos. Então, uma questão muito interessante, portanto, letra E. Belíssima questão da INSPER, né? Vamos então à questão 24, uma questão que fala sobre epidemias. Carlos, como é que eu vou fazer a questão 24? Com o surto de gripe H1N1 assolando o país, sobretudo em algumas regiões, ainda que houvesse campanhas de vacinação, fez-se necessário que os médicos, principalmente os pneumologistas, ampliassem 20% o tempo de atendimento diário aos pacientes, bem como a duração média de cada atendimento em 60%. Nessas condições, é correto afirmar que o número de atendimentos por dia deverá. Questão muito interessante. Para a gente fazer, vamos analisar como era no início e como foi depois que houve alteração nos atendimentos. Então, na situação inicial, eu vou chamar que o número de atendimentos por dia é N, e ele vai ser, gente, a divisão do tempo de atendimento diário pelo tempo de atendimento de cada paciente. Professor, não entendi não. Então, imagine, gente, que o tempo que eu vou ficar trabalhando seja 4 horas e eu gaste 1 hora para cada paciente. Então, 4 horas seria o tempo total de atendimento e 1 hora seria o tempo de cada paciente. Então, eu conseguiria atender 4 pacientes. Ah, Carlos, então você está criando uma fórmula para dizer que o número de pessoas que eu consigo atender por dia é o tempo total que eu vou ficar lá trabalhando pelo tempo de cada paciente. Você concorda com isso? Beleza. Mas, Carlos, por que você está fazendo isso? Veja a situação final, o que é que vai acontecer na situação final, Carlos. Na situação final, gente, o tempo de atendimento diário, segundo o enunciado, aumenta em 20%. Se aumentou em 20%, fica 120% de T. E o tempo de atendimento por cliente, também do enunciado, aumenta em 60%. Fica 160% de T. Então, gente, o novo número de atendimentos de pessoa vai ser o tempo de atendimento diário, 120% de T, pelo tempo de atendimento de cada cliente, que é 160% de T. Se você cortar as porcentagens, 120% de 60 dá 0,75. Mas veja, tempo de atendimento diário pelo tempo de atendimento de cada cliente eu tinha chamado de N no início, lembra? Substituindo, então,
0,75 de N. 0,75 é 75 sobre 100, ou seja, 75% de N. Qual a conclusão, gente? O número de atendimentos diário, com as alterações das porcentagens, passa a ser 75% do que eu tinha no início. Ou seja, reduziu 25%. É, professor? É? Por que, professor, diminuiu 25%? Já sabemos que o antes é 100%. Se ficou 75%, então o número de atendimentos por dia vai diminuir em 25%. Belíssima questão, letra E. Tá bom? Nessa mesma linha, eu trago uma questão lá da Fundação Getúlio Vargas que eu adaptei. Poder aquisitivo pode ser entendido como a quantidade de produtos que se pode adquirir com uma determinada quantia. Se em um período o preço unitário dos produtos aumentar, o que nós chamamos de inflação, a quantidade do início do período não será mais suficiente para comprar no final do período o mesmo número de produtos, configurando uma perda de poder aquisitivo. É verdade, gente. Se antes você comprava uma determinada quantidade de produtos e o preço aumentou, você não consegue mais comprar a mesma quantidade. Então houve perda do poder aquisitivo. Suponha que em janeiro deste ano o salário de José fosse suficiente para ele comprar 1.000 produtos. Suponha também que a inflação desse ano seja de 6%. Se o salário de José não for reajustado, o número de produtos que ele conseguirá comprar em janeiro no próximo ano será aproximadamente igual a, com certeza, menos que 1.000, porque o preço aumentou. Há várias maneiras de fazer essa questão. Eu vou seguir a linha da questão 24, tá certo? Eu vou definir o poder aquisitivo, que é aquela capacidade de comprar 1.000 produtos, como uma razão entre o salário e a inflação. Então, eu divido o meu salário pela inflação, eu tenho um poder aquisitivo. E a inflação é relacionada ao preço dos produtos. Então, na situação inicial, eu vou chamar poder aquisitivo do salário dividido pela inflação, né? Muito bem, Carlos. O poder aquisitivo seria equivalente a comprar 1.000 produtos. Seria o salário dividido por X, que aí eu vou chamar de inflação X. Então, o salário é 1.000 vezes X. Muito bem. Na situação final, o que é que vai acontecer, Carlos? A inflação vai aumentar em 6%, que eu estou chamando de X, passará a ser 106% de X. 1,06x. Lembre que se aumentar 6% é 106% de X. O salário não vai mudar, vai continuar sendo então 1.000 vezes X. Essa informação eu tirei de 1. Ó. De 1, você está vendo que o salário vai ser 1.000 vezes X. Muito bem. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora, Carlos? Qual nova quantidade de produtos? Qual o meu novo poder aquisitivo? Então, o meu novo poder aquisitivo vai ser o salário que não mudou pelo novo valor da inflação, que na realidade aqui, esse X aqui é 1,06x, que é o novo valor. Então, o poder aquisitivo agora é 1.000x dividido por 1,06x. Cortando X com X, então eu conseguiria comprar aproximadamente 943,4 produtos. A alternativa correta, evidentemente, eu não posso comprar uma fração de um produto. 943 produtos, portanto, a alternativa correta aí, letra B de bola. Então, gente, toda vida que tiver poder aquisitivo, você pode anotar. Poder aquisitivo é aquilo que tu ganha pela inflação. Tá? Isso não foi dito no enunciado, mas é muito importante para fazer questões desse tipo que gosta de cair também. Nunca esqueça, poder aquisitivo é o que tu ganha pela inflação, que eu chamei de X aí, tá bom? Será que tem alguma relação com a outra questão da própria FGV? Tem. Acompanhe comigo a 26, na mesma linha da 24 e 25. O PIB per capita de um país em determinado ano é o PIB daquele ano dividido pelo número de habitantes. Se em um determinado período o PIB cresce 150% e a população cresce 100%, podemos afirmar que o PIB per capita nesse período é... professor, de graça, letra A. Cuidado, nunca faça soma e subtrações em porcentagem. Então, para a gente fazer a questão, vamos lá. PIB per capita X de um país, eu vou dizer que é a razão entre o PIB do ano pelo número de habitantes. Então, entenda, PIB per capita é PIB por pessoa. Então, se eu pegar todo o PIB e dividir pelo número de habitantes, eu tenho PIB por pessoa. Você concorda? Muito bem. Por isso que na situação inicial, o PIB per capita será o PIB total dividido pelo número de habitantes.
Na situação final, o que é que acontece? O PIB final será 100% mais 150% do PIB. Porque antes é 100%. Se aumentou 50%, fica 100% mais 150%. Toda vida que você tiver questão de porcentagem, lembre que o antes é 100%. Então, se antes é 100%, que sempre é, né? Mais 150%, isso dá 250% do PIB anterior, o novo PIB. Então, isso dará 2,5% do PIB. O número de habitantes, segundo a questão, aumentou em 100%. Se aumentou em 100% e antes era 100%, 100% mais 100%, 200%, que dá 2N, porque 200% é 200 sobre 100. Então, gente, o novo PIB per capita, que eu chamei de XF, será 2,5 PIB por 2N. Dividindo dá 1,25 disso aqui que é o PIB inicial. Se aquilo é o PIB inicial, eu pergunto a você, 1,25 é 125 sobre 100? É, 125%. Se antes era 100% e agora é 125%, aumentou 25%. Alternativa correta, letra D. Ei, cara, interessante, né? Pois é. Vamos à questão 27, questão que já caiu no Enem praticamente igual. Aí eu escolhi a da PUC, que é na mesma linha. Muito boa a questão. Estudos feitos por economistas indicam que o segmento A, constituído por 1% da população brasileira, detém 45% das riquezas do país. Os outros 55% das riquezas são divididos entre as pessoas do segmento B, onde estão 99% da população. Com base nesses dados, pode-se afirmar que uma pessoa que esteja no segmento A detém M vezes mais riquezas do que outra que esteja no segmento B. O valor de M é tal que... Então vamos resolver a questão. A riqueza por pessoa, semelhante à questão anterior, que nós chamamos de PIB por pessoa, PIB per capita, que eu vou chamar de X, vai ser a razão entre a riqueza do país e a população do país. Só que eu vou calcular esse PIB per capita para cada segmento da população, tá? No segmento A, eu vou ter a riqueza relativa a esse segmento pela população. A riqueza desse segmento da população é 45% da riqueza do país, está no enunciado. E essa população é 1% da população total. Cortando porcentagem com porcentagem, isso dá 45% de R sobre P. O segmento B, que é a outra parcela da população, tem uma renda de 55% da renda total. E a população lá é 99% da população. Cortando porcentagem com porcentagem e tendo cuidado de não dividir, 55 sobre 99 de R sobre P. Por que é que eu não vou dividir? Porque como ele quer a razão entre eles, fica mais fácil fazer sem você introduzir aqui número decimal. Então agora ele quer que você encontre quantas vezes o PIB per capita do segmento A é maior do que o do segmento B. O PIB per capita do segmento A é 45 de R sobre P e o do segmento B 55 sobre 99 de R sobre P. R sobre P corta com R sobre P e aí eu vou usar a ideia da divisão de frações. Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, 99 sobre 55. Evidentemente eu já poderia multiplicar 45 por 99 e depois dividir por 55, só que fica mais fácil se você perceber que eu consigo dividir em cima e embaixo por 11. Isso é uma opção, tá, gente? Dividindo por 11 em cima e dividido por 11 embaixo, fica 9 sobre 5. E aí eu poderia multiplicar 45 por 9, mas aí eu posso fazer o seguinte, esse 45 facilmente dá para ver que divide 5, né? Tendo essa expressão, gente, isso aqui também pode ser escrito por 45 sobre 5 vezes 9, né? Porque numa multiplicação de frações, eu posso dividir pelo denominador uma das duas parcelas. 45 sobre 5 é 9. 9 vezes 9, então 81 vezes. O segmento A é maior que o segmento B. E aí, 81 está na letra D, entre 80 e 90. Carlos, gostei da questão, viu? Questão de modificação do todo, questão perigosíssima, questão de número 28. Na população de espécie rara de 1.000 aves na floresta amazônica, 98% tinham cauda de cor verde. Após uma misteriosa doença que matou somente aves com cauda de cor verde,
essa porcentagem caiu para 95%. Então, preste atenção ao detalhe. Essa doença veio, matou só as aves de cor verde. Então, antes tinha 98%, agora só vai ter 95%. Quantas aves foram eliminadas com a epidemia? Então, vamos lá. Para fazer a questão, vamos à situação inicial. Qual é o total de aves? 1.000. As aves verdes é 98% desse total. 98% de 1.000, 98 sobre 100 vezes 1.000, 980. Se eu tinha 1.000 aves e 980 são verdes, as aves de outras cores, 20, né? Só fazer a diferença. O que é que acontece na situação final, Carlos? Morreram X aves verdes. Então, se eu tinha 1.000 aves e morreram X, 1.000 menos X. Esse novo total, se você voltar à última questão da primeira parte de porcentagem, lá na teoria, é o novo todo. Então, o novo total de aves é o novo todo. 1.000 menos X. As aves verdes, que eram 980, morrem no X, ficaria 980 menos X. Segundo o enunciado, agora vai ser 95% do total. E um detalhe bem interessante. As aves de outras cores que não sofreu alteração, passa agora a ser 5%. Que legal, né, cara? Pois é. Então eu tenho como achar x. Então como é que eu vou achar x? Observando essas três linhas aqui, olha só como é que eu proponho a resolução. Você concorda que aquelas 20 aves de outras cores é o 5%. E o novo todo, 1.000 menos x, é 100%. Aí eu consigo achar x. Ó. Então fazendo a questão, 5 que multiplica 1.000 menos x é igual a 20 vezes 100. Distributiva, 5.000 menos 5x é igual a 2.000. Então, 5.000 menos 2.000, o menos 5x passa para o outro lado. 3.000 é igual a 5x, 5x é igual a 3.000. Mula igual a jumento, jumento é igual a mula. Então, gente, 600 aves morreram. Se 600 aves morreram, a alternativa correta é letra D de dado. Bolinha azul propõe uma outra maneira de fazer para você pensar. Uma outra maneira de fazer a questão seria o seguinte. Se 1.000 menos x é 100%, as aves verdes, 980 menos x é 95%. Nessa outra maneira de fazer, se você resolver, tem que dar o mesmo resultado, evidentemente. 600 aves verdes morreram. É, Carlos, muito interessante, viu? Com isso, encerramos a nossa aula de porcentagem. Então, enquanto você contempla esse céu maravilhoso aí, imagina agora que você acabou de receber o seu resultado no Enem, olha para o céu, agradece a Deus, porque Jesus, eu confio em vós. Desejo a você muita paz, muito sucesso, muita oração e muitas bênçãos na sua vida. Até breve.